Bom dia, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo essa semana. Eu espero que vocês tenham corrigido os exercícios da aula anterior. Eu já disponibilizei eles lá no site da escola, tá? Se não corrigiu ainda, dá uma olhada lá se você acertou. É bom estar sempre corrigindo para ver se é uma forma de nós medirmos se as aulas à distância estão sendo bem aproveitadas, para você saber se você está conseguindo ter uma boa margem de acerto, tá? Então dá uma olhadinha lá no site da escola e analisa as questões da aula anterior se você conseguiu ter um bom resultado referente a elas. Eu vou falar para vocês hoje sobre a aula 10, que está associada às doenças cardiovasculares, que são doenças associadas ao coração ou ao sistema circulatório, às veias e artérias, tá? Que são, por exemplo, infarto, é, pressão alta, pressão baixa, algum tipo de câncer associado a esse tipo de estrutura corporal e etc, tá bom? Então vamos lá. As doenças cardiovasculares ou se doenças do sistema circulatório são aquelas que afetam o nosso coração ou as nossas veias e artérias, tá? E essas doenças, apesar de atualmente a gente ouvir falar muito de coronavírus, por exemplo, é incomparável o número de mortes por essas doenças em relação ao coronavírus. Essas doenças são as maiores causadoras de mortes no mundo inteiro, tá? Isso porque, não só no Brasil, então em todo o mundo as pessoas mais morrem, não por assassinato, ou por câncer, ou por, sei lá, por AIDS, por coronavírus agora. As pessoas mais morrem no mundo principalmente por doenças cardiovasculares, tá? São aproximadamente 7,25 milhões de mortes por ano. É um valor bastante elevado, tá? Imagina, quase 7 milhões e meio de pessoas morrem por ano. O coronavírus atualmente, eu não tenho certeza, mas acho que não matou nem 100 mil ainda no mundo inteiro. Mas eu não tenho certeza, mas eu acredito que é isso mesmo, 100 mil aproximadamente, tá? Então vamos lá. Essas doenças, elas estão sempre associadas e elas ocorrem bastante no mundo pelo fato de que a população, de um modo geral, não tem bons hábitos alimentares, a população é sedentária, fuma, bebe, está acima do peso, tem diabetes, estresse, tem também a relação genética, né, o histórico familiar, a alta pressão. Então, são vários fatores que podem levar a pessoa a desenvolver uma doença desse tipo, tá? E como hoje em dia, de um modo geral, os adultos trabalham muito e aí, por consequência, não conseguem praticar uma atividade física, nem sempre conseguem parar para comer um alimento legal, selecionar um alimento legal. O pessoal também hoje em dia gosta muito de comer fast food, tá? Essa questão do trabalho, da escola, geralmente leva as pessoas a terem um alto nível de estresse. A pessoa pode ser fumante, pode beber em uma quantidade um pouco excessiva. Desculpa. E aí todas essas questões podem fazer com que a pessoa tenha um problema associado a isso, tá? Ao coração, ou então a algum dos vasos sanguíneos que saem do nosso coração ou que levam sangue até o nosso coração, tá bom? Então, uma pessoa que apresenta, por exemplo, pressão alta, tem uma grande chance de ter essas doenças. E aí, para evitar esse tipo de coisa, além de medicação, ela deve sempre comer alimentos que não contenham sódio, porque o sal aumenta a pressão, né? Acho que todo mundo deve ter ouvido falar de, sei lá, caiu a pressão, joga sal na boca da pessoa, que a pressão sobe. É real isso mesmo. Então, quem tem pressão alta deve evitar sal em excesso, né? Óbvio que você pode comer, tipo, temperar o arroz com sal, temperar uma carne com sal e tal. Mas excesso de sal você não pode comer caso você tenha pressão alta, porque o sal eleva a pressão ainda mais. E também gorduras, né? A pessoa com pressão alta deve evitar ao máximo gorduras,
Por que isso? Porque as gorduras, né, que são o colesterol, por exemplo, eles se prendem nas paredes dos vasos sanguíneos. Então tem aqui um vaso sanguíneo. A gordura, ela se aloja aqui, ó, ela se acopla nas paredes dos vasos. Então um vaso que tem uma pessoa que tem alto índice de colesterol, os seus vasos sanguíneos, eles estão todos contendo gordura nas paredes. E aí onde tem gordura dificulta a passagem do sangue. E aí são duas coisas que isso vai ter um problema. Quando o sangue tem dificuldade de passar, a pressão aumenta ainda mais, porque o sangue quer mais força para poder passar em maior quantidade. E isso pode fazer com que haja uma explosão de um vaso sanguíneo, que seria um AVC, caso fosse um vaso da cabeça, tá? Então, um vaso obstruído, ele vai requerer uma maior pressão para que o sangue passe, e isso pode fazer com que esse vaso venha a se romper. E outra questão também associada a um vaso obstruído é que se o vaso está entupido, passa menos sangue por ele. Se passa menos sangue, as células do corpo estão recebendo menos oxigênio, estão recebendo menos nutrientes de um modo geral, e algumas células podem vir a morrer, tá? Pela falta de oxigenação e pela falta de nutrição. Eu vou dar um exemplo disso, que é o infarto. O infarto do miocárdio, o que seria? O que é o infarto do miocárdio? É quando os músculos cardíacos, os músculos do coração, eles morrem. Ou eles são extremamente lesionados. Por que eles morrem ou sofrem lesões? Pela falta de oxigênio e pela falta de nutrientes. Então, o colesterol alto, ele é diretamente associado ao infarto do miocárdio, porque um colesterol alto vai fazer com que haja muitas veias entupidas e artérias. E aí vai fazer com que passe pouco sangue por essas regiões e o coração, as células do coração recebem pouco oxigênio, pouco nutriente e aí elas morrem por desnutrição e por falta de oxigênio. E isso é um infarto do miocárdio, por isso que ele está diretamente ligado ao alto índice de colesterol, tá? Outro exemplo que eu vou citar é a hipertensão, que é a pressão alta. Como que ocorre essa pressão alta? Qual o problema dela? A pressão alta, o sangue está circulando nos vasos numa quantidade maior do que o normal, uma pressão extremamente alta sobre as paredes desses vasos. E essa pressão alta pode ser tão elevada que vai fazer com que esse vaso se rompa, se exploda, tá? E aí isso vai causar um grande problema, porque se for um vaso da cabeça, por exemplo, é um AVC. Se for um vaso interno, pode ter uma hemorragia interna, enfim. Tem vários fatores que podem ser prejudiciais a partir de um rompimento de um vaso sanguíneo, tá bom? Outra doença é a aterosclerose, tá? Que acontece quando tem muita gordura dentro dos vasos sanguíneos, que tem a ver com colesterol, conforme eu citei. Isso vai fazer com que a passagem de substâncias, a passagem de sangue por essas áreas, seja muito dificultada. E lembrando, passando pouco sangue, vai acontecer isso que eu citei. Passando pouco sangue, vai haver pouca oxigenação e pouca nutrição dessas áreas do corpo, das células do corpo, e elas podem vir a morrer dependendo da parte. No caso, se for uma célula do coração que morre, nós temos aí o infarto do miocárdio. E aí o coração, uma célula do coração morrendo, o coração para de bater. E aí o coração parando de bater, a pessoa para de receber oxigênio, para de receber nutrientes, para de receber todo o tipo de substâncias que são essenciais para nos manter vivos, tá? E por fim, o acidente vascular cerebral, que também é chamado de AVC, ocorre quando a obstrução de uma veia localizada na cabeça, de uma artéria ou de uma veia, ocorre, e aí vai ser necessário que haja o aumento da pressão sanguínea para que o sangue continue passando por essa veia que está obstruída, e esse aumento da pressão, a longo prazo, ele pode causar o rompimento desse vaso, tá? Esse vaso pode se romper, e aí vai caracterizar derramamento de sangue no cérebro, causando um grande problema, até muitas vezes irreversíveis, ou quando reversíveis, muitas vezes causadores de sequelas, tá bom? Então, basicamente essas aí que eu citei hipertensão, aterosclerose, infarto e AVC são as principais doenças cardiovasculares, são as doenças que mais matam no mundo inteiro, tá?
como eu disse no começo do vídeo, aí são 7,5 milhões de pessoas aproximadamente por ano que morrem em decorrência disso. E a principal forma de você prevenir isso é você não sendo fumante, você não bebendo bebida alcoólica em excesso, né, em grandes quantidades. Você pode um fim de semana tomar uma cerveja, você não, porque vocês são menores, mas uma pessoa adulta pode tomar uma cerveja, tomar um drink, de uma maneira controlada, né? Em excesso é bem prejudicial. Então pressão alta, níveis altos de colesterol no sangue, né? Você comendo muita gordura, você tendo uma má alimentação, no caso, você sendo sedentário, não praticando atividade física, altos índices de estresse, tudo isso vai causar a doença. E as prevenções são o contrário, tipo, não se estressar, comer bem, praticar atividade física, não fumar, não beber, e enfim, todas essas coisas que fazem bem à saúde, tá bom? Então, por hoje, a gente acabou essa apostila 2. Eu gostaria que vocês fizessem, por favor, os exercícios da página 18, que estão associados a esse conteúdo que falamos agora. E aí, na semana que vem, eu vou estar propondo uma atividade diferente para vocês aí, tá? Fiquem em paz aí, um bom resto de semana, e no decorrer da semana eu publico a correção desse conteúdo também. Tchau, tchau.